se importar demais com o que os outros pensam nos faz criar preocupações desnecessárias e às vezes até sofrimentos ligados a esses julgamentos externos. O que vão pensar de mim? Os outros acham isso? Eu preciso entregar ou preciso corresponder a tal expectativa da outra pessoa. Nos preocupar com as percepções dos outros, o que os outros acham de nós, é claro que vai ter uma influência na nossa vida, quando que a gente se preocupa com as percepções que a gente deixa nos outros. Mas é muito importante manter a nossa essência e a nossa autenticidade apesar disso. A verdadeira felicidade e liberdade está na gente ter coragem de ser rejeitado. Aceitar que algumas pessoas não vão gostar de nós, independente do nosso esforço, independente do que a gente faça. É dolorido, mas é também uma libertação. E é sobre isso o nosso primeiro episódio do ano, o primeiro episódio que eu tô gravando em 2026 do meu podcast Você Também Se Precisa, nosso espaço, nosso lembrete de voltar para olhar as nossas questões, voltar para nos analisar de uma forma amorosa, de uma forma leal e também muito autoconsciente. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou terapeuta do esquema, especialista em TCC, e nesse espaço eu gosto de refletir sobre questões do nosso dia a dia. Hoje, analisar da onde que isso vem, o que está relacionado com a nossa infância, com a nossa adolescência, fazer essas conexões que a psicologia entrega para nós de uma forma tão brilhante que para mim é quase poética. Mas é ciência e a gente vai hoje percorrer esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão libertador, que é a pressão da gente ser gostado pelo outro, um medo da rejeição, um medo do desprezo e o quanto que é fazer uma vida miserável a gente depender da aprovação do outro, como se a nossa felicidade dependesse disso. Então a gente vai percorrer juntas, alguns pontos do livro Coragem para Desagradar. Tu já leu esse livro? Se tu já leu, me conta aqui nos comentários qual foi a tua experiência. A gente vai falar sobre outras ideias também dentro disso, mas esse livro vai ser a base, né? Os autores desse livro, eles são aqui os nossos protagonistas do episódio de hoje. Como eu estava dizendo, então, aceitar que algumas pessoas não vão gostar de nós é uma fonte não só de mais liberdade e felicidade, mas também isso traz leveza para os nossos relacionamentos atuais, aqueles relacionamentos que a gente escolhe estar. O Kashimi e Koga, que são os autores desse livro, A Coragem para Desagradar, eles têm uma frase aqui que é uma paulada, que é assim: a coragem para ser feliz também envolve a coragem para ser rejeitado. Então, tirando aqui da frente a pressão por a gente ser unanimidade, uma pressão como se a gente tivesse que agradar todo mundo, como se a gente não pudesse se posicionar, porque o posicionamento ele vai gerar opiniões divergentes, ele vai gerar críticas, vai gerar uns olhares para nós. Então, poder realmente aceitar que algumas pessoas não vão gostar de nós. Essa é a essência desse episódio de hoje. Nosso primeiro ponto vai ser pensar nas emoções. Então, as emoções são recursos do nosso organismo que nos levam à sobrevivência. As emoções não estão aqui pra gente ser feliz ou pra gente ter satisfação. Pelo contrário, as emoções estão aqui pra gente sobreviver. É aquela velha história, né? A pessoa que tá lá nas antiguidades, estava lá com um leão na floresta. Se ela tivesse muito de boa, não se preocupasse, não pensasse o pior, olha, esse leão pode me atacar, e pensasse assim, é um coelhinho, é bonitinho, a vida é bela, talvez ela seria comida pelo leão e não sobreviveria para contar a história. Então, as pessoas preocupadas, ou por exemplo, a ansiedade, ela nos salvou de muita enrascada. Então, ela existe, assim como as outras emoções também, a raiva, né, as emoções principais, mesmo a tristeza, elas são emoções que nos salvam de muito perigo, de muito problema. Então, o nojo, né, uma outra emoção aqui muito básica, são recursos do nosso organismo que nos levam à sobrevivência. Mas é possível que a gente use as nossas emoções como bússolas para uma vida com mais objetivo, uma vida que nos leva mais em direção àquilo que a gente quer, né? Que a gente gostaria, que a gente quer alcançar da forma que a gente quer viver. Mas para isso a gente precisa mudar aqui, né? Fazer alguns ajustes na nossa percepção, aprender realmente a navegar com as nossas emoções. Pensando aqui na ansiedade, a ansiedade ela pode ser uma emoção tanto que nos afasta dos nossos objetivos, se a gente não sabe encarar ela, ou ela pode ser uma emoção que nos
dispara em direção àquele objetivo com mais adrenalina, com mais sangue nos olhos, com mais preparo. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista importante, a ansiedade ela vai aparecer e talvez me diga assim, não vá, desiste, não é a hora ainda, tu não tá pronta ainda, te prepara melhor. E aí eu fujo. Mas se eu sei usar as minhas emoções ao meu favor, eu vou pensar, cara, é a ansiedade aparecendo aqui, eu vou me preparar, mas eu não vou adiar. Essa é a minha hora, essa é a minha importante entrevista, e se eu não passar, eu vou aprender com a situação e depois eu melhoro, depois eu faço de novo uma outra entrevista, aproveito uma outra oportunidade, mas eu não vou fugir. Da mesma forma que a emoção em si, ela não é ruim ou boa, depende de como a gente vai encarar ela, os traumas, as nossas experiências negativas, as grandes frustrações da nossa vida, pequenas frustrações também, problemas das causas pequeniníssimas, né, muito mínimas causas, também vão sofrer influência de como a gente encara eles. Então não é porque algo aconteceu de ruim na nossa vida que a gente está marcado com aquilo, a gente é refém daquela situação e está condenado a uma vida miserável. Tanto que muitos terapeutas trabalham para que a gente ressignifique as coisas e a gente consiga ter uma vida mais plena, apesar do que nos aconteceu, do que nos faltou, do nosso contexto de vida. Então, poder lembrar que a gente atribui significado ao que nos acontece, que a gente tem esse poder, é também fonte de felicidade e de liberdade. E o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Por quê? Quando eu enxergo a rejeição, quando eu enxergo algo que é ali uma situação de daqui a pouco eu ter sido desprezada por alguém e aquilo é como se caísse o meu mundo, eu dou um significado gigante àquilo, eu fico presa naquilo, porque não é o problema o sofrimento, mas é a gente ficar revivendo aquilo. Bom, aí eu tô me condenando a uma vida miserável. E se eu enxergo aquela rejeição, tento dar um significado que me leve a uma vida mais plena, uma vida mais leve, que me leve a uma vida com mais maturidade, aí eu tô falando de algo mais concreto, eu tô falando de algo mais maduro e tenho mais chances de caminhar em direção à felicidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu já parou pra pensar o que tu busca nas tuas relações? O que tu busca nas relações com as outras pessoas, nas interações com as outras pessoas? Se tu pudesse pensar algo específico de uma pessoa específica, o que tu tá buscando nessa relação? A gente poderia ter aqui, se a gente estivesse numa roda de conversa, muitas respostas diferentes. Algumas pessoas poderiam dizer que estão buscando conexão, outras estão buscando pertencimento, outras estão buscando segurança, outras poderiam dizer que estão buscando aventura, estão buscando adrenalina, prazer, enfim, a gente poderia ter várias respostas aqui. Mas eu quero dizer para vocês que muitas pessoas se relacionam buscando a infelicidade e não de forma consciente, de forma inconsciente, e eu vou explicar por quê. Não só essas pessoas buscam a infelicidade, como elas encontram e com muita frequência. E como encontrar a infelicidade nos relacionamentos? A primeira resposta disso é justamente buscar a aprovação constante. Então, eu gostaria de te convidar a dar esse novo significado. Todas as vezes que tu pensar que tu tá buscando a aprovação, que tu tá buscando a validação desmedida, constante, frequente da outra pessoa, que tu tá te privando de não ser gostada ou ter opiniões diferentes de alguém, tu tá nesse relacionamento ou nesses relacionamentos buscando a infelicidade. Primeiro, buscar a aprovação do outro de forma constante é a gente nos tirar a liberdade, é fazer a nossa vida se tornar norteada à satisfação do outro. E por que isso é a receita da infelicidade? Porque, primeiro, nem sempre o outro sabe o que quer. Muitas vezes a gente não sabe o que quer, a gente não sabe o que agradaria, o que nos agradaria, né? Então, como que a gente acha que vai ter o que o outro espera que a gente tenha? Como que, olha a complexidade, né? Eu quero agradar o outro, esse outro é vivo, e como é que eu sei que eu, vou conseguir agradar o outro ou vou ter a aprovação do outro? É meio que muito difícil, muito impossível, e às vezes a gente consegue, ter a aprovação do outro de uma forma natural, de uma forma forçada, nessa pressão. Mas mesmo que eu consiga num momento, no próximo momento, eu já não sei se o outro vai se agradar por algo que eu fiz ou não. Então, as pessoas mudam,
e não é só uma mudança, né, como a gente já falou em outros episódios, assim, uma mudança maior, mas uma mudança de humor, uma mudança da vibe do dia, né, então uma mudança ali constante que vai mudar isso. Às vezes a pessoa espera, ou enfim, ela vai ficar contente, vai ficar satisfeita se eu for mais amorosa. Outras vezes a pessoa vai ficar mais satisfeita se eu deixar mais espaço para ela. Então é muito impossível a gente dar conta de todas essas variáveis do que atende ou não a outra pessoa. Muito difícil. E aqui a gente pode pensar em relações amorosas, mas a gente pode pensar em filhos, pais e filhos, a gente pode pensar em amizade, a gente pode pensar no trabalho também. Então veja só como um espaço de que a outra pessoa discorde ou me reprove ou não tenha lá um elogio para me dar, é algo que vai dar uma margem de segurança, vai trazer uma leveza, vai trazer uma humanidade também, uma baixa na performance das relações e da vida como um todo. E um outro ponto disso, de buscar a aprovação da outra pessoa, que nem sempre é nítido, é que vez ou outra a gente cai num jogo de soma zero. Então o que é isso? Quando a outra pessoa ganha, se a outra pessoa tem sucesso em algo, seja uma pessoa próxima, alguém no Instagram, seja alguém que conseguiu algo, a gente automaticamente se sente perdedor. Porque se eu quero a aprovação de todos, eu quero a atenção, eu quero o destaque, eu quero a importância que o outro precisa me dar e não é algo que eu tenho, eu já tô nesse lugar de que as outras pessoas precisariam ser medianas para eu aparecer mais, ou para eu ser a mais querida, para eu ser a mais especial, para eu ser a mais bonita. Então, como isso da busca por aprovação também desperta um contexto de competição. Eu não tô livre para simplesmente me relacionar, para ser espontânea, para brincar. Eu tô buscando a aprovação. Então já tem uma busca pelo desempenho aqui constante, e também a gente já cai em várias distorções cognitivas. Então eu já caio numa coisa de nossa, eu preciso adivinhar o que o outro quer, eu preciso garantir que a outra pessoa não esteja pensando algo de ruim de mim, eu preciso garantir que tudo que eu faça seja 80, né? Tudo que eu faça seja visto com ótimos olhos. E é uma viagem, porque a gente não tem nem clareza sobre como a outra pessoa vai nos enxergar mesmo, né? Ou enfim, o que tá passando no mundo, na cabecinha da outra pessoa. Então, isso já nos leva a essa vida miserável por todos esses pontos aqui, mas pensar em que a gente, enquanto tá buscando a aprovação do outro, a gente também tá colocando o outro e as outras pessoas todas numa coisa muito mesquinha de perdedor, ganhador, bom, ruim, aquela pessoa que merece a aprovação, aquela que merece a desaprovação, aquela que tá bem aos nossos olhos e aquela que não tá. Então é além de uma análise simples, né, de uma avaliação sobre a vida, uma coisa crítica sobre a vida, não é um julgamento pesado sobre o valor das pessoas, inclusive o nosso. Um segundo ponto aqui pra gente buscar a infelicidade nos relacionamentos, que tem a ver com essa busca por aprovação, é seguindo a lógica. Se a pessoa não me deu a aprovação dela, ou seja numa coisa pequena, seja numa coisa maior, por exemplo, alguém que me rejeitou, uma amiga que não quis tomar um café comigo, ou um date que não evoluiu, que a outra pessoa não me respondeu a mensagem, não teve uma reciprocidade naquele relacionamento como eu esperava, pode alimentar a construção de crenças negativas sobre a gente mesmo, sobre a nossa identidade. Então imagina que eu ia sair com um carinha, esse carinha não quis mais saber, foi muito educado, mas não quis dar continuidade, e aí eu já começo a colocar defeitos em mim, porque eu não tive aquela aprovação ali. Ao invés de eu ter uma vida em que os relacionamentos são fonte de felicidade, em que eu busco a felicidade, então como que seria isso? Bom, não foi compatível, não foi recíproco, beleza, faz parte da vida que segue, assim como ele me rejeitou, eu também rejeito outras pessoas. Não, a pessoa que busca a aprovação, que tem essa vida como a aprovação da outra e busca essa infelicidade nos relacionamentos que com frequência encontra, ela vai pensar o seguinte: cara, eu tive a reprovação dele, é porque eu sou defeituosa, é porque eu não me arrumei tanto aquele dia, é porque eu tenho que rever as minhas coisas,
é porque eu sou uma fracassada no trabalho, é porque a minha família não tem grana, sei lá, começa a se colocar vários defeitos e alimentar internamente essa postura crítica. Então a gente já vai para uma outra camada que é um outro assunto, né? Por exemplo, eu tô agora numa postura mais crítica, mais derrotista comigo mesma, mas a fonte disso é a busca por aprovação. A fonte ali é eu não conseguir lidar de uma forma saudável com uma rejeição. E de novo, essa rejeição pode ser desde maiores como rejeições menores, por exemplo, um vídeo que flopou, ou alguém que não comentou um vídeo, que não deu uma ênfase sobre algo feliz da minha vida. Então, mesmo coisas pequenas também vão acionar esse nosso lado. Nem preciso dizer, né, que essa postura da gente se colocar defeitos, da gente responder como sendo algo da nossa essência, o problema, é uma fonte de infelicidade, porque com frequência quando a gente cai nesse lugar é difícil da gente sair, a menos que a gente consiga virar a chave internamente e sair daquele looping, né, de pensamento, ou claro, se a gente estiver com alguém muito especializado que consiga ali, né, um terapeuta, alguém treinado que consiga nos tirar desse lugar, porque quando a gente quer confirmar algo sobre nós, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o futuro, a gente consegue. Então a gente entra também de novo num looping de distorções cognitivas que reforçam essas verdades em que a gente quer acreditar ou que inconscientemente a gente já acredita e quer só confirmar, validar, né? E deixá-las ali quietinhas e cada vez mais fortes. Um outro grande problema da busca por aprovação e por que ela é grande fonte de infelicidade é que ela gera infelicidade não só no final da história. Então ela não gera infelicidade só lá quando eu vejo que a outra pessoa não deu match, não vai pra frente, o relacionamento não evoluiu, eu queria mais, a outra pessoa quis menos. Não é só nesse momento que vem a infelicidade. A infelicidade vem durante, então a própria experiência do encontro, por exemplo, vira um saco, ou a pessoa fica super nervosa, ou a pessoa se sente ali meio que um personagem, né? N fatores. Ou fica pensando no futuro, só tá pensando se vai ter um segundo encontro, não tá de fato aproveitando, saboreando a experiência. E também gera infelicidade antes. O que é essa infelicidade antes, né? A pressão por desempenho, é entender se vai ter o date ou não. Então, assim, é uma infelicidade constante, é como se a gente tirasse totalmente a nossa liberdade, a nossa satisfação da vida, é como se a gente tivesse quase que vivendo num plano paralelo que não é da metacognição, ou seja, de avaliar minha vida de uma forma saudável, mas é como se eu enxergasse minha vida como movimentos para que eu atinja as coisas que eu tô buscando, mas nessa forma da aprovação. Então é como se tudo se transformasse em aprovação. E por isso que é muito infeliz a gente viver assim. É por isso que é uma fonte de infelicidade, porque eu já saí da experiência, eu já não tenho mais satisfação com aquela experiência, e aí meio que tudo perde a graça, porque conseguindo a aprovação final, se for um date que deu certo, a aprovação do emprego, o sucesso de uma postagem no Instagram, conseguindo aquilo ali, eu logo vou precisar de outra, e não tendo aquilo, ou eu me sinto muito miserável, eu começo a me chicotear, então é um looping de muita insatisfação, que nesse caso que a gente está refletindo aqui, né, a fonte é a dificuldade para lidar com a rejeição, que é a gente não admitir que a gente é ser humano e que nem todo mundo vai gostar de nós. E aqui eu não tô falando que admitir essa rejeição, né, como parte da vida, seja uma obrigação de que a gente lide de uma forma sem sofrimento, não é isso, mas é muito diferente eu bater no peito, eu sentir a dor daquela frustração ali, daquele sofrimento, daquela rejeição, e lidar de uma forma madura, do que eu querer evitar isso, me pressionar para evitar. Eu não aceitar de forma alguma que eu possa ser rejeitada. Um outro ponto que eu já falei, mas agora deixando ele mais assim redondo, é a gente ter consciência de que a aprovação do outro, ela é algo inesgotável, ininterrupto. Então eu posso ter a aprovação do meu marido hoje, por exemplo, ele me deu um elogio porque eu fiz as coisas de casa, ele me deu um elogio porque eu tô bonita hoje, tô arrumada, ele me falou coisas bonitas sobre eu como mãe, ou enfim. Mas amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou ter novos comportamentos e se eu tenho isso muito forte em mim, eu vou estar de novo em busca de mais e mais aprovação. Então, mesmo que
a tua mãe te elogie, teu marido, uma amiga, por algo que tu faça hoje, se tu tiver uma forte busca pela validação, pela aprovação do outro, vai ser bom no momento, mas vai ser insuficiente. Eu lembro de uma paciente que ela me comentava que se ela chegasse no trabalho e ninguém elogiasse a roupa dela, a aparência dela, ela automaticamente pensava que tinha algo errado com ela. Então ela não conseguia simplesmente lidar com uma falta de elogio. Ou, por exemplo, assim, se sentir bonita, se sentir bem por como ela estava, mesmo que ninguém tivesse visto, reparado, mencionado, né? Porque a pessoa poderia ter visto e reparado, mas não externalizou pra ela. Então ela já começava, enfim, às vezes se criticar, e muitas vezes aquilo ali já deixava ela com sinais de alerta para que ela não estava bem. Eu já começava a pensar que daqui a pouco ela tinha engordado, já começava a colocar ali, a buscar cabelo em ovo de como ela estava. E aí, se ela recebia um elogio, aquilo acalmava. Então vinha um alívio. Só que qual que é o problema? Esse alívio é temporário, no outro dia é um outro look, é um outro cabelo, é um outro dia, ela precisa de um novo elogio para se sentir bem de novo. E o nosso último ponto é quando a pessoa acredita que os relacionamentos são fontes de sacrifícios. Aqui não só aquele sacrifício que a gente costuma ouvir de eu querer viver pelo outro e pelo bem do outro, mas o sacrifício numa outra camada. O sacrifício como uma consequência. Então, é a pessoa nessa jogada de eu buscar viver pelo outro. Então, eu vivo para agradar o meu marido. Se eu percebo que o meu marido não vive para me agradar, ou se eu percebo que ele tem outras fontes de felicidade que não somente a minha aprovação, eu posso me frustrar, me irritar com ele e querer que ele perca essas fontes de satisfação da vida dele. É como se fosse assim, cara, eu tô vivendo pra que tu me aprove. Como é que tu tá vivendo sem que eu te aprove? E isso não é muito consciente, mas é como se a gente entrasse num jogo em que eu faço algo não por querer fazer algo, não por ser genuíno, como a gente diz, de coração, mas eu faço algo esperando uma retribuição. Então eu tô lá fazendo um jantar pro meu marido e eu não tô fazendo porque eu tô feliz de fazer aquilo, ou eu arrumei a casa, coloquei um cheirinho, não, porque pra mim é importante uma casa arrumada e eu vou viver bem, eu vou estar satisfeita enquanto eu faço a tarefa e enquanto eu tô, enfim, saboreando depois a casa limpa, né, vivendo a casa limpa, mas eu faço esperando o elogio, esperando o reconhecimento, esperando o tapinha nas costas. E aí, a vida continua sendo aquele movimento em que a gente é uma marionete, né, a gente é um bonequinho ali. E qual que é o ponto aqui? Se a retribuição não vem, se o elogio não vem, não é que eu me sinta um cocô, que eu me sinta uma má pessoa, uma pessoa sem valor. Isso também pode acontecer, mas aqui é uma outra variante dessa fonte de infelicidade, que é se eu limpei toda a casa ou se eu mandei um super presente de aniversário para alguém e a pessoa não me retribuiu no meu aniversário, ou se ela não agradeceu da forma que eu entenda que deveria ter sido, eu automaticamente me irrito com a pessoa, me frustro com a pessoa, porque o meu gesto não foi genuíno. Ele foi um gesto em busca da aprovação ou da retribuição. Aqui é frequente as pessoas se sentirem ofendidas também quando não vem a retribuição. Em aniversário isso acontece, né? Então assim, eu vou lá e escrevo uma super mensagem para minha amiga no aniversário dela, posto no Instagram, faço uma super homenagem que não é necessariamente algo genuíno. O que seria o genuíno? Cara, se ela ficou feliz, eu também fiquei feliz. Se ela gostou, eu gostei, mas eu não tô esperando que ela faça no meu aniversário. Eu não tô esperando que ela me dê uma retribuição, que eu seja a amiga mais especial de todas. Eu não preciso um rótulo para isso, mas eu genuinamente fiz de coração. E aí, se ela não me retribui, se ela não faz o que eu espero, eu já fico indignada, já penso, no ano que vem eu nem vou mandar nada. Enfim, então a gente é como se estivesse sempre tentando nivelar, tentando competir ou medir ali quanto que cada um entrega no relacionamento. E aí, gente, qual que é o grande pulo do gato? Qual que é a alternativa? Como que a gente foge disso, né? Um dos caminhos possíveis é muito bonito. Ele vai falar nesse livro, A Coragem de Desagradar, sobre essa alternativa. Eu li recentemente o livro O Ego é o Seu Inimigo,
do Ryan Holiday, se eu não me engano é esse o nome do autor. É um livro que também vai apontar isso, quanto que a gente faz as coisas em busca da aprovação, ou como às vezes a gente tá fazendo coisas fakes, né? Pode fazer coisas fakes que não vão trazer um benefício para nós, nem para a humanidade, enfim, nem para ninguém, mas só para alimentar o nosso ego. E nesse livro, O Ego é o Inimigo, e no livro A Coragem para Desagradar, eles vão apontar o mesmo caminho. Qual que é o antídoto para o ego? Qual que é o antídoto para essa busca por aprovação? Antes de responder, né, de dar essa resposta, segundo a lógica deles, eu queria fazer um parênteses. Primeiro, me desculpar pela minha voz, né? Eu tive muito mal no final do ano. Foi final do ano, logo início do ano, primeira semana, segunda semana de janeiro, tive uma virose que eu peguei no meu filho. Depois, essa virose evoluiu para uma infecção respiratória. Então, eu ainda sinto a minha voz meio esquisita, por isso que a gente teve um episódio ali que falhou. Enfim, tô com essa voz bem ruim, então obrigada por me dar a tua presença, né? A tua audiência, apesar disso. E muito obrigada pela companhia aqui, né? Nesse episódio, enfim. E aí, pessoal, qual é o insight que me veio assim? Quando a gente pensa na busca por aprovação, a aprovação dos outros, né? Parece que o outro tá no foco da nossa vida, como se a gente tivesse que agradar ao outro. Mas se a gente parar pra pensar, esse é um movimento muito egoísta. Não a coisa de voltar pro outro, mas porque a gente não quer ser visto mal. É como se fosse assim, o meu ego tá no palco. Então esse movimento em prol do outro parece um movimento autossacrificado, parece um movimento em prol do outro, mas a gente tá muito autocentrado, na verdade. O outro tá lá eu nem sei o que o outro quer de verdade. Talvez o outro tá achando um porre, que toda hora eu tô querendo um elogio. Talvez pro outro não tenha valor nenhum todo o sacrifício que eu tô fazendo. E aí, ao invés de parar, a gente se conectar com esse outro e realmente entender o que pra ele é valor, o que pra ele é uma satisfação, o que deixaria a vida dele mais maravilhosa, como diz o Marshall Rosenberg. Eu tô voltada para uma coisa maluca do meu universo, da minha fantasia, de imaginar que eu sou capaz de agradar o outro ou de ter a aprovação do outro, mas muito focada em mim, né? Então é eu que quero o elogio. E aí, qual que é a alternativa que eles falam? A alternativa é primeiro a gente realmente fazer coisas genuínas. Então primeiro a gente fazer coisas que a gente realmente acredite e coisas que a gente olhe pro outro de fato, pro outro, pro mundo, pras coisas, pro meu trabalho. Então eu vou pensar no meu trabalho não para eu ser aprovada, para eu ter mais like, mais reconhecimento. Então eu vou pensar no meu trabalho como uma fonte de utilidade para a vida dos outros. Quando eu pensar, bom, eu tô aqui fazendo esse jantar para minha família, eu não vou pensar, cara, será que eu vou receber elogios por isso? Será que eu vou ser amada por isso? Eu vou pensar assim, será que as pessoas vão ficar felizes de comer essa comida? Será que isso vai ser útil para a vida de alguém? Será que vai facilitar a vida das outras pessoas? E ter esse olhar de mais generosidade. E aí, a gente vai viver com mais satisfação e felicidade nos relacionamentos, independente do elogio, independente do obrigado, independente do quanto que o outro coloque aquilo ali num pedestal ou não, porque a gente vai estar vivendo de uma forma mais genuína, a gente vai estar vivendo aquilo que a gente acredita e a gente também vai poder viver a partir dessa mudança de perspectiva, poder entender em que eu posso agregar para a vida das pessoas de verdade, para além de uma casca, para além de uma coisa pequena, de buscar o elogio, de buscar algo mais ali na superfície. Esses autores vão falar que é algo digno das pessoas felizes, só as pessoas felizes conseguem fazer isso, que é realmente doar ao outro, realmente fazer pelos outros sem se ressentir caso o reconhecimento ou a aprovação não venha. Por exemplo, se eu fui num encontro, eu fui feliz nesse encontro, eu procurei tornar o ambiente agradável para todo mundo, eu baixei expectativas no sentido de ficar pressionada para causar uma boa impressão e não deu certo, eu posso ficar chateada que não deu certo, mas eu tô feliz por várias outras coisas que eu apreciei, que eu vivenciei e que foram genuínas, que eu pude degustar naquele momento. Além disso, eles vão falar que as pessoas felizes, e quando a gente inverte essa lógica, ajudar o outro, fazer pelo outro, fazer pela minha família, pela minha casa,
pelo meu trabalho, enfim, é algo que me complementa e me deixa feliz só pelo fato de eu fazer, mas também posso deixar os outros felizes. Então não é assim, se eu tô aqui miserável fazendo isso, tô me sacrificando para fazer isso, tô estressada, tô pressionada, tô constantemente ansiosa para fazer isso, e aí então eu dependo totalmente que o outro se satisfaça e me dê um elogio. E mesmo assim, às vezes vem um elogio, a gente ainda fica miserável porque a gente genuinamente não tá gostando daquilo ali que a gente tá fazendo, né? Um outro ponto muito importante, a gente para de olhar o sucesso dos outros como um fracasso nosso, ou para de nivelar as pessoas como se fosse competição, né? Como se a vida fosse uma competição. Então a gente consegue ficar feliz pelo sucesso do outro, ficar feliz pela felicidade do outro, e a gente passa a olhar por outra ótica. Não é uma competição de quem tem valor ou não, é uma conexão. Na verdade, é a busca que, se o outro tá feliz, eu também tô. É essa lógica aí por trás, uma coisa muito profunda e de um nível de refino bastante grande, se a gente for pensar também numa questão socioemocional. E por fim, eles acreditam que qualquer pessoa é capaz dessa mudança, qualquer pessoa é capaz de ter essa virada, de se tornar alguém que busca a felicidade nos relacionamentos, que consegue olhar para o que contribui nos relacionamentos, na vida das outras pessoas, e parar de ser refém dessa busca por aprovação. Mas chegando ao final desse episódio, fica a indicação aqui desses 2 livros, que são livros assim, que tiram o peso mesmo das nossas costas e me fizeram repensar muitas coisas sobre os meus relacionamentos, sobre posturas que eu tenho na vida. Às vezes assim, essa pressão por agradar, ou essa pressão por resultado, essa pressão de que o outro me veja como com olhos positivos, e me trouxe muito mais para um centro da minha vida, uma vida mais leve e mais genuína. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Muito obrigada pela tua audiência e nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande beijo e até lá!